Grato. Então a igreja de Tiatira é essa igreja, então, que se amalgamou com o Estado e o glorioso deixou de ser a referência principal. Jesus deixou de ser o centro, o Cristo deixou de ter a palavra suprema dentro da igreja. A igreja aponta para a Igreja Católica Romana, em que agora a figura do clero, o clero toma conta. E aí o Filho de Deus, o Cristo, o Jesus, não tem mais espaço nessa igreja. Bom, a partir desse momento, do ano de 600 a 1500, foi o pior momento da igreja na face da terra. Muita gente foi morta, muitos cristãos genuínos foram mortos, perseguidos por conta da igreja. A igreja matando os cristãos. A religiosidade. Por quê? Porque perdeu-se, então, essa centralidade da palavra e Cristo. Pois bem, mas é uma igreja que, com a força do Estado, tem muitas obras. E o glorioso diz para ela, olha, quem está falando é o Filho de Deus. Eu conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e tuas últimas obras, que são mais numerosas ainda que as primeiras. No entanto, tenho, porém, contra ti que tu tolerou Jezabel, ou seja, tu tolerou a prostituição. O que é prostituição? É quando existe um outro governo que não o de Cristo. Prostituição na palavra de Deus é mistura, ok? Então, prostituição, alguém prostituído, uma fé prostituída, é quando tem influência que não é uma influência que não de Cristo, ok? Isso é prostituição. Pois bem, glorioso diz, arrepende-te, ok? E aí, então, depois dessa ênfase da igreja de Tiatira, essa igreja que torna, então, essa liderança, que não é mais cristocêntrica, aponta, então, para esse clero, para a figura do Papa, né? Ou seja, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, não tinham acesso à Bíblia, então vale o que a igreja diz. Pois bem, por conta disso, muita bagunça foi feita ao longo da história, ok? E então chegou um ponto de as pessoas terem que comprar um terreno no céu para serem salvas, as pessoas terem que pagar a indulgência, né? Ou seja, o perdão dos pecados precisava ser comprado. E aí, no ano mais ou menos de 1500, inicia um movimento de alguns padres que conheciam então as Escrituras e perceberam que os rumos que a igreja tinha tomado, que a fé estava sendo vendida, a salvação estava sendo vendida, que a fé estava sendo comercializada e que muitas aberrações e atrocidades eram feitas em nome de Deus. Porque nem todos então tinham a revelação das Escrituras. Foi então que iniciou um movimento de protesto, ok? O protestantismo. Protestar, nós protestamos. Então, quem inicia, quem é o grande referencial, a figura que inicia esse movimento é Martinho Lutero. Então, no ano de 1500, lá na Alemanha, em Gutenberg, Martinho Lutero ele publica 95 teses dizendo, eu protesto. Protesto por quê? Porque a fé, a salvação, ela não é por obras, ela não é comprada, a salvação é pela graça, é recebida. Então ele publica 95 teses que se resume em 5 solas. São as solas, somente. Sola é somente. Sola escritura. Ele está dizendo, olha, somente é a palavra. Não é clero a coisa mais importante, não é o poder decisivo de uma classe sacerdotal aqui que vai ser superior à Escritura. Não, somente a Escritura. Nada além da Escritura. É a Escritura que é a verdade, é a palavra que é a verdade. Não é a Escritura mais a palavra do clero, a Escritura mais a palavra do sacerdote, a Escritura mais a palavra do Papa, a Escritura mais a palavra do pastor suprassumo. Não, somente a Escritura. Então, Martim Lutero agora fala, olha, a Escritura é a verdade, só a Escritura. Ele diz o seguinte, também o centro agora não é outra pessoa senão Cristo, solos Cristo, somente a Cristo. Ele é o centro. Solos Christus, sola Escritura, sola gratia, somente pela graça. Somente a graça. Nós somos salvos pela graça. Não é por obras, ninguém precisa pagar indulgência, pagar perdão dos pecados, ninguém precisa merecer alguma coisa, porque foi dado-nos de graça, somente
a graça. Somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo. Sola fide, somente a fé. Ok? Ninguém é salvo por outra coisa a não ser pela graça mediante a fé. Nós viveremos pela fé. O justo vive pela fé. E também, ele diz, somente a Deus seja dada a glória. A glória não seja dada à igreja, a glória não seja dada ao clero, a uma figura super importante, não. Só lhe deu glória, somente a Deus seja dada a glória. Pois bem, inicia um movimento, então, a partir da publicação dessas 95 teses, lá em Gutenberg, na Alemanha, inicia um movimento do protestantismo. Então, agora, a Bíblia, ela foi traduzida do latim para o alemão. Então, imagine o seguinte, além de tudo, as pessoas iam para o culto, iam para a missa, e a missa era rezada, celebrada em latim, ninguém entendia nada. Ok? Então, Martinho Lutero agora, ele é tão poderoso o que aconteceu em 1500 ali, porque justamente com esse movimento da Reforma Protestante, a prensa foi criada ali em Gutenberg, na Alemanha. A prensa, ou seja, agora poderia reproduzir os escritos. É como se fosse o Xerox fosse inventado, né? Xerox a gente sabe que é uma marca, enfim, mas essa cópia, o poder de copiar foi inventado, a prensa de Gutenberg. Portanto, agora poderia ser escrito, prensado e impresso muitas cópias. Foi 1500, exatamente naquele momento. Era Deus, então, iniciando agora. É um novo tempo, o tempo de luz. Pois bem, nesse contexto, nasce então a igreja de Sardes, ok? Carta à igreja de Sardes. Eu precisei falar tudo isso aqui para você, para contextualizar o momento, então, que a igreja de Sardes, estamos falando de 1500 agora, depois de Cristo. A igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Pastor, mas só um pouquinho, está falando de 1500 agora, há 500 anos atrás, mas eu não estou falando de João, lá na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás? Sim, estão falando. Mas profeticamente, João estava escrevendo as coisas que haveriam de acontecer em 1500. Era a igreja de Sardes. Mas também era uma igreja, historicamente, que estava lá na região da Ásia Menor, por ocasião da morte e da vida de João, ok? Ele endereçou a carta à igreja de Sardes, que estava lá, quando ele estava vivendo. Mas profeticamente apontava para a igreja que iria ter a sua ênfase em 1500 depois de Cristo. Pois bem, igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha só, 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele é plenamente Deus e tem as 7 estrelas. Os 7 líderes. Ele é os 7 Espíritos, ele é plenamente Deus e também ele tem as 7 estrelas. Ele tem os líderes das igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha a repreensão para a igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras, mas tu tem nome de quem vive, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que ora virei contra ti. O que acontece é que aqui em Sardes, qual era o grande problema da igreja? A igreja estava com um problema doutrinário. A igreja tinha um problema de doutrina. A igreja tinha um problema, então, de doutrina. Ou seja, os fundamentos estavam errados. E aí Martinho Lutero inicia esse movimento, e a igreja de Sardes, então, ela ajusta a doutrina. Agora, a igreja, por isso que é luterana, né? São os luteranos. Foram perseguidos muitos, mortos, né? Mas iniciou um novo movimento, porque agora, um novo momento da igreja na Terra, porque as pessoas tinham acesso à Bíblia agora. A Bíblia foi impressa, as pessoas tinham acesso à Bíblia. Portanto, agora começa um movimento com a história. Você já estudou sobre o iluminismo, né? Então você vai ver agora que a informação, as escolas
Irmãos, até 1500 não tinham as escolas, as universidades. Por que a pessoa precisava aprender a ler? Não precisava. Era só alguns, era só a igreja que detinha esse conhecimento. Então agora começa as instituições, as escolas. O evangelho trouxe luz. Aonde o evangelho chegou, houve luz, houve revelação. Começou agora, as universidades começaram a ser criadas. Então alguém pode dizer, mas esses crentes ignorantes. Bom, quem criou o movimento que cria as universidades é a partir das igrejas, porque agora tinha que ler a Bíblia. Então tinha que ensinar a ler, a população a ler. Então começaram as escolas, faculdades, universidades, a partir da igreja. Foi a partir da Reforma Protestante. Pois bem, a igreja de Sardes, ela corrigiu, a partir agora das Escrituras, a doutrina que estava errada. Então agora, a igreja, ela ajustou a doutrina. O fundamento estava errado, né? Então alguém dizia o seguinte, olha, tu tem que comprar a tua salvação. Aí a doutrina foi ajustada. A pessoa, não devo comprar não, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, a doutrina foi ajustada. Ela tinha obras, então. A doutrina foi ajustada. Só tem uma coisa que essa igreja não tinha. Essa igreja ajustou a doutrina. Mas a paixão, mas o fogo do Espírito Santo, essa igreja não conservou. Ela tinha uma doutrina ajustada, mas não era cheia do Espírito Santo. Você percebe que esse é o movimento luterano. A doutrina, se você perceber, é uma doutrina muito coerente, mas não são cheios do Espírito Santo. Nós também podemos, simbolicamente, se aplica para a nossa vida. Nós podemos ser pessoas que temos uma doutrina ajustada, mas não sermos cheios do Espírito Santo. Você lembra, assim como Éfeso, o problema? Tinha muitas obras, mas perdeu o primeiro amor. Sardes é uma igreja que tem a aparência de quem vive, mas está morto. A aparência de quem vive. Por quê? Porque vive uma vida certinha, vive uma fé. Ok, eu sei que somente Jesus me salva, eu sei que sou salvo, eu vou na igreja, eu presto cultos, eu faço bem, eu tenho obras, parece que vive, mas está morto. Por quê? Porque não é cheio do Espírito Santo. Conheço as tuas obras, tu tens nome de quem vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Peraí, o glorioso está dizendo que é para arrepender. Tiatira, agora ele fala Sardes, você ajustou a doutrina, mas você precisa ajustar o seu coração. Você ajustou a doutrina, portanto, é possível ser um cristão com a doutrina muito bem coerente, muito bem ajustada. Mas a pessoa não é cheia do Espírito Santo. E o glorioso diz para a igreja de Sardes, se tu não te arrepender, e se tu não ouvir o que eu estou falando, se tu não alinhar a tua fé e o teu coração, quando eu vir buscar a minha igreja, eu virei isso como um ladrão. Um ladrão não avisa a hora que está vindo. Portanto, eu virei como um ladrão, portanto, tu não conhecerás. No entanto, tu não conhecerás que hora virei contra ti. Essa igreja, a igreja de Sardes, crente tipo Sardes, não será arrebatada. Não será arrebatado. Porque olha o que o glorioso está dizendo. Se tu não vigiar, eu virei como um ladrão e tu não conhecerás a hora que virei contra ti. Crente tipo Sardes é aquele que tem uma doutrina correta, mas ele não é cheio de Espírito Santo. Não vai ser arrebatado. Vai passar pela grande tribulação. Não será arrebatado. A igreja de Sardes, então, é essa igreja protestante que sai de Tiatira. Ajustou a obra, ajustou o fundamento, ajustou a doutrina, mas não ajustou o coração. Pois bem, por conta disso,
não será achado vencedor por ocasião da volta de Cristo Jesus. Lembrando que as 4 últimas igrejas estarão aqui quando Jesus voltar. Está muito próximo de acontecer. Isso também simbolicamente é um tipo de cristão. Então tem o tipo de cristão Tiatira, o tipo de cristão Sardes. Ou seja, ele tem uma fé, ele tem uma doutrina, mas ele não é cheio do Espírito Santo. E o glorioso virá como um ladrão e serão pegos de surpresa. No entanto, no verso 4 ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aleluia. Sempre Deus tem os seus remanescentes, o Senhor sempre teve, ao longo da história, aqueles que guardaram o coração. Serão achados dignos. Sempre Deus reservou aqueles, os 7.000 que não se curvaram a Baal. Lembra-se disso? Deus sempre tem os remanescentes. E Deus diz para a igreja de Sardes: tens, contudo, em alguns aí, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Aqueles que são cheios do Espírito Santo. Aqueles que têm uma doutrina ajustada, mas têm um coração também ardente, que arde pela presença do Espírito Santo. Eles têm óleo, têm unção, têm vida, não somente aparência, mas têm realidade. Não somente aparência de cristão. Sabe aquele cristão que só tem aparência de cristão, mas não tem fruto de cristão. Ele abre a boca, ele fala igual ao mundo, mas ele tem uma doutrina, mas ele não consegue transbordar a virtude, ele não consegue transbordar o Espírito Santo, ele não tem uma palavra, ele não é alguém que carrega uma unção na vida dele. Mas ele tem uma doutrina certa, mas não é cheio de Espírito Santo. Mas tem aqueles que eles têm uma doutrina correta, mas também são cheios do Espírito Santo. Ele diz: olha, estes são dignos. Andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Ao vencedor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Hoje você confessa o nome do Senhor, mas haverá um dia que você terá o seu nome confessado diante do Senhor. Ele confessará o seu nome diante do Pai. Bem-aventurado é você hoje que confessou o nome do Senhor Jesus, mas haverá um dia que o seu nome será confessado diante do Pai. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, a igreja de Sardes, então, ela é de 1500 a 1700. João escreve para a igreja que estava lá na Ásia Menor, na região da Turquia, endereça essa carta à igreja de Sardes, que profeticamente aponta para a igreja, então, de 1500 a 1700. Bom, chega em 1700, Deus inicia agora um novo mover de unção, de paixão pelo Evangelho. Não somente aqueles que tinham uma fé, um fundamento correto, mas aqueles que carregavam, então, uma unção, uma paixão pela glória, pela presença de Deus. E aí inicia, então, o tempo da igreja de Filadélfia. Carta à igreja em Filadélfia. Essa igreja existia lá, na região da Turquia, João escreve, mas isso profeticamente apontava para a igreja a partir de 1700, agora depois de Cristo. Estamos falando de 300 anos atrás. Okay? Isso é muito recente. Começa a haver um movimento de unção sobre a terra. Começa a haver um movimento de Pentecostes, o pentecostalismo, essa unção, essa glória, essa presença de Deus manifesta. Não somente a doutrina ajustada, mas o coração ajustado. Essa é a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Sabe o que é a chave de Davi? Chave de Davi. Nós estudamos, nós lemos a respeito de Davi. E Davi, alguns cultos atrás nós falamos sobre isso, né? Davi era aquele que amava a presença. A chave de Davi é a presença. E a presença abre portas que ninguém pode fechar. E a presença fecha portas que ninguém pode abrir. Tudo tem a ver com a presença. A chave de Davi é a
presença. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a presença que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Filadélfia também tem obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você percebe que para Filadélfia não tem repreensão. Filadélfia é a igreja modelo. Filadélfia é a igreja modelo. A carta à igreja de Filadélfia é a igreja modelo, que não tem repreensão. Essa igreja não tem repreensão, só tem elogios. Para uma só tem elogio. E para outra, todas as outras, salvo Esmirna, Esmirna só tem consolo, mas só elogio só tem Filadélfia. Filadélfia é a igreja modelo, a igreja padrão, a igreja que aponta para a igreja que está no coração de Deus. Tem a chave de Davi, é a igreja que tem uma doutrina ajustada, mas também é cheia do Espírito Santo, é uma igreja apaixonada. E para essa que carrega a presença, é essa então que tem porta aberta que ninguém pode fechar. No entanto, olha o que diz, tens pouca força, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Percebe? A igreja que tem pouca força. Por quê? Porque Filadélfia é a igreja dos irmãos. Não é mais a igreja do clero, a igreja do Papa, a igreja que está com o Estado. Irmãos, nasce então, a partir do protestantismo, muitas igrejas, pequenas comunidades, que não tem mais a força do Estado, não tem mais o dinheiro, não tem mais o clero, a pompa. São as igrejas, hoje você conhece muitas igrejas. Você vai para regiões muito inóspitas, você vai para regiões muito simples, você vai encontrar uma igrejinha lá. Essa igreja não tem influência, não tem a força do Estado, não tem um grande templo, não tem gente influente. É uma igreja que tem pouca força, pouco recurso. Mas o glorioso diz para essa igreja, a igreja Filadélfia, ainda que tenha pouca força, eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meu irmão, você pode ser um cristão tipo Sardes, tipo Tiatira, mas pode ser também um crente Filadélfia. Que talvez a sua vida é uma vida muito simples. É uma vida sem pompa, sem grandes influências, mas você ama a palavra e não nega o nome de Cristo, você centraliza Cristo. Você ama a presença. O glorioso diz algo a seu respeito. Eis que diante de ti, eu ponho uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe o que é a porta aberta da chave de Davi? O favor. Ainda que você seja uma pessoa muito simples, ainda que você seja de uma origem simples, ainda que a sua fé seja uma fé simples, o glorioso diz, eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Bem-aventurado é a igreja que tem pouca força, mas o glorioso abriu uma porta que ninguém pode fechar. Bem-aventurado é como uma comunidade que não tem grandes influências, não tem grandes patrocinadores, não tem grande pompa, é um povo simples, de uma fé genuína, que tem uma doutrina ajustada, mas também ama a presença do Espírito Santo. Crente tipo Filadélfia. Que eu e você sejamos achados crentes cristãos Filadélfia, que amam a presença de Deus, que amam a glória de Deus, que amam a palavra e não negam o nome, não negam o Cristo, não negam o nome de Cristo, não se ausentam de pregar o Cristo ressurreto, a mensagem da renúncia, da entrega, a mensagem do negue-se a si mesmo, do faça tudo, faço pelo Evangelho, aquele que deixa pai e mãe, aquele que se entrega em favor do Senhor, mesmo tendo pouca força, mesmo tendo simplicidade, mesmo enfrentando muitos desafios, mas tem uma chave de Davi que é a presença, e aonde a presença toca, ela abre portas que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, a igreja de 1700, os irmãos, agora saem da Tiatira é a Sardes, mas tem uma doutrina ajustada, mas não tinha o coração, a intensidade, a paixão. Mas agora começam a nascer muitas igrejas, muitos irmãos, simples, pouca força. Mas o glorioso diz, eu sei que tu tens pouca força. Irmãos, se olhar para a nossa história, a história de muitos homens de Deus,
nas cidades. Hoje a gente mora na metrópole ou região metropolitana, centros urbanizados, mas você vai só andar alguns quilômetros aí para frente, você já vai para o interior aí do estado, e talvez tenha uma igrejinha lá. Não é a igreja de milhares, não é a igreja que é financiada pelo estado, é uma igreja de povo simples, pastorzinho simples, que não conhece, não é da internet, talvez gente muito simples, ao longo da história. Você aí vai ver que pela fidelidade, porque não negam a palavra, que pregam o nome de Cristo. Eles não celebram um pastor suprassumo, um papa, não celebram uma figura que não seja Cristo. Não tem grande influência, não tem muito poder aquisitivo, é com gente simples. Mas o glorioso diz, olha o que ele diz, quem fala é o que tem aquele que é santo verdadeiro, aquele que tem uma chave que abre uma porta e ninguém pode fechar. Sabe, que eu e você sejamos encontrados. Gente simples, irmãos, simples. Não é que você não possa ter suas posses, não é que você não possa ter uma vida de abundância, nada disso. Mas todo cristão genuíno, irmão, é um cristão simples. Gente simples. Isso não é forma de vestir. Isso não é sobre o carro que você tem. Isso é sobre o coração que você carrega. Gente que ama a gente. Gente simples. Gente que relaciona com gente que não tem nada para entregar. Isso é simplicidade. Sabe, a gente gosta, né, de pessoas influentes, a gente gosta de contextos que despertam atenção. Mas o evangelho, para o mundo, nós somos a escória do mundo, a escória da sociedade. Pastor, ele é muito resistido, né? Muito odiado pelo mundo. Cláudio diz que o Egito odiava os pastores. Não faz sentido, pastor de ovelha. O que acontece? Qual é uma ameaça, irmão? Se você vê um pastor de ovelha cuidando das ovelhas no campo, isso é uma ameaça para sua vida? Não. Pois é. Mas a palavra de Deus diz que o mundo odiava os pastores. O Egito odiava os pastores. Sabe, irmão, não ache que nós somos celebrados pelo mundo, não. O mundo nos odeia. E por conta disso, não é celebrado, é resistido, muita coisa é falada, muitas pressões, muitos desafios. A igreja, sobretudo, a igreja é uma igreja que tem pouca força. Gente simples. Mas o glorioso diz, eu cuido de vocês. Para gente simples, com uma fé genuína, que não nega o nome. E guarda a palavra da perseverança. Isso é lindo, irmãos. Perseverar. Perseverar. Ele diz, portanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Irmãos, ainda que você tenha uma vida simples, guarde a palavra e não negue o nome. Isso que nós estamos fazendo aqui. Sabe o que estamos fazendo aqui? Guardando a palavra. Nós somos uma igreja que não somos muito conhecidos. Igreja de gente simples. Mas que guarda a palavra e não nega o Cristo. Não nega o Cristo. Não prega o Jesus somente. Nós anunciamos o Cristo. Não negaste a palavra e não negaste o nome. E ele coloca diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Percebe? É a presença que abre portas, estabelece conexões e a perseverança. Sabe, que eu e você sejamos encontrados cristãos, Filadélfia. É gente apaixonada. Gente, cristão Filadélfia, ele gosta da presença de Deus. Gente, Filadélfia é apaixonada pela palavra. Gente, Filadélfia, cristão Filadélfia, ainda que tenha uma vida muito simples, eles são envoltos de uma presença que transforma. Aquele povo, quando se reúne, tem glória. Seja no GC às 6 horas da manhã. É crente Filadélfia? Tem. Tem pouca força? Tem. Tem simplicidade? Tem. Às vezes alguns com limitações, não tem pompa, não tem glória, tá lá com o louvorzinho no celular. Não tem glória.
é numa casa, não tem pompa, não tem muita gente influente, mas lá o Senhor colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar, Ele cuida, existe uma presença manifesta, existe uma glória que inspira. Bem-aventurados somos eu e você quando formos achados cristãos. Filadélfia. E ele fala, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Quem eram os da sinagoga de Satanás? Que Jesus fala, eram judeus religiosos. E ele fala, eu farei que os religiosos, aqueles que acham que são grandes coisas, aqueles da igreja mãe, aqueles da igreja poderosa, a igreja que tem grandes prédios, e tem clero, e tem pompa, e que tem glória, e que reúne em Roma, eu farei com que os da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. Pastor, eles se declaram da religião oficial, da religião mãe, que eles são judeus? Mas o glorioso está dizendo, eles se declaram judeus, mas eles não são. Por quê? Porque judeus não são mais os da circuncisão. Judeus são os da fé. Por isso que o glorioso diz, eu farei com que aqueles que declaram judeus, mas não são, aqueles que são que declaram da igreja poderosa, mas não são, eu farei com que eles mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. É lindo isso. Quando os religiosos... Sabe o que é lindo? Quando o mundo, você vai lá e tem aqueles que carregam uma doutrina alinhada, mas não carregam a presença. Eles têm um discurso religioso, mas não têm a glória. Aí vai um povinho simples lá, um irmãozinho simples, mas ele carrega a presença do Espírito Santo. Aí quem está ouvindo, até o ímpio, até o religioso, até os da sinagoga de Satanás, até aqueles que se declaram grandes coisas, mas não são, tem que reconhecer que aquela gente simples. Crentinho em Filadélfia, quando ele abriu a boca, teve uma presença manifesta. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Peraí, porque tu guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da provação, na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Irmãos, que provação é essa que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra? A grande tribulação. O que o glorioso está dizendo? Que quem é crente tipo Filadélfia, não vai ficar tipo Sardes, tipo Tiatira, não. Ele vai guardar, ele vai tirar da terra na grande tribulação. Crente tipo Filadélfia será achado vencedor e será arrebatado. Quem é tipo Filadélfia será arrebatado. Você percebe? Será tirado. Que eu e você sejamos Pastor, como que eu faço para ter certeza que eu vou reinar? Crente de Filadélfia. Se você viver do modo digno de Filadélfia, de ser apaixonado pela presença, alguém com a doutrina ajustada, mas com um coração que ferve, que ama a glória, a presença do Senhor, ele está dizendo, quando vir a tribulação sobre o mundo, você será preservado. Se você quiser ser arrebatado, viva como cristão Filadélfia. Ouso para falar para você que o Senhor nos deu a graça hoje de nós andarmos como cristãos Filadélfia. Nós estamos guardando a palavra da perseverança, não negando o nome, tendo um coração que transborda da presença. E por isso que o Senhor tem colocado porta aberta que ninguém pode fechar. Amém? Seja encontrado vencedor. Olha o que ele diz. Venho sem demora. Irmãos, igreja de Filadélfia. Nós estamos falando de 1700 para cá, já faz 300 anos. E para a igreja de Filadélfia ele fala, venho sem demora. Faz 300 anos que esse movimento já acontece. E ele diz, venho sem demora. Portanto, se 300 anos atrás já começou a correr o tempo da igreja de Filadélfia, quanto mais 300 anos depois.
Ele está às portas e ele virá buscar uma noiva apaixonada. Uma igreja que tem pouca força, ainda que tenha uma vida simples, mas tem a presença, a chave de Davi, que ama a presença. Irmãos, a coisa mais preciosa da minha e da sua vida é a paixão pela presença. A sua fé alinhada. Tem gente que carrega uma fé alinhada, ele vai no culto, ele faz tudo certinho, ele paga as contas em dia, mas ele não, as lágrimas não descem aos olhos por conta da presença, o coração dele não arde em fazer a obra de Deus, em anunciar o evangelho, em levar pessoas, falar do amor de Deus, pregar o evangelho, que pessoas sejam salvas, arrependam, batizem, e agora profetem a fé em Cristo Jesus. Não, o coração dele diz, não, isso aí é para alguns, o coração dele não arde, não é isso. Ele tem paixão por outras coisas. É quando o coração é apaixonado por outras coisas. O coração é apaixonado pela Fórmula 1, o coração é apaixonado pelo futebol, o coração é apaixonado pelos empreendimentos, o coração é apaixonado por outras coisas. São as seduções do mundo, são as distrações. Ok, mas ele é crente, mas talvez seja tipo Tiatira, ou ele é crente tipo Sardes, ele tem a aparência de quem vive, mas está morto. Mas há aqueles que são cristãos Filadélfia, que a vida deles é a presença, a chave de Davi. Ele ama a glória de Deus, ele ama a casa de Deus, ele guarda o coração, ele não nega o nome, ele não nega a fé, ele é digno, a vida dele é digna de quem perseverou, e não faz ocasionalmente, não é uma temporada, ele persevera, ele guarda a fé e guarda o nome. Esse será encontrado vencedor. Ao vencedor, versículo 12 do capítulo 3, farei dele coluna no santuário do meu Deus. Espera aí, crente tipo Filadélfia será coluna. Irmão, o que sustenta um prédio de pé? São as colunas. O que sustenta uma casa? São as colunas. Crente tipo Filadélfia. Nessa grande habitação que nós seremos, nesse templo de Deus, que nós seremos a sua habitação eterna, tem aqueles que serão as colunas desse templo. Quem é achado em Filadélfia, como Filadélfia, será a coluna do templo de Deus. Nós seremos a habitação. Esse templo agora não é um templo físico, né? É a sua igreja. Eles serão referências para a eternidade. Aqueles que forem encontrados cristãos de Filadélfia, eles serão referências, colunas no templo para a habitação eterna de Deus. Olha o que ele diz: ao vencedor, a quem vencer, farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aleluia. Gravarei também sobre o nome do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Então vai ter uma tatuagem gospel, aleluia. Eu não faço tatuagem no lugar que o glorioso vai fazer, tá? E nós teremos, é verdade, ele está dizendo, gravarei também sobre ele, sobre esse cristão, sobre o cristão tipo Filadélfia, o nome do meu Deus. Vai ter uma tatuagem espiritual, uma tatuagem gospel. E o nome da cidade do meu Deus. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, que desce do céu. Peraí, mas não tem uma Jerusalém na terra? Tem a da terra. Mas a da terra, os muros foram destruídos. A da terra são para os judeus. Mas ele fala agora que ele virá, estabelecerá o seu governo aqui na terra. E esse achado vencedor, ele será coluna no templo de Deus. Sobre ele será escrito o nome de Deus e o nome da cidade, o nome da Nova Jerusalém que desce do céu. Existe uma Jerusalém que desce do céu. Existe uma Jerusalém na terra, mas existe uma Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, aleluia, aleluia. Que eu e você sejamos achados Filadélfia. Irmão, viva os seus dias para o Senhor Jesus. Você pode trabalhar, mas saiba que isso aí tudo, irmãos, que nós fazemos, são meios para garantir que a gente tenha provisão, recursos para manter a nossa vida e cumprir a nossa vocação. E a nossa vocação é pregar o evangelho, ser um discípulo de Cristo Jesus, anunciar o reino dos céus, até que ele venha. Amém. Amém.
Aleluia. A última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Pois bem, a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, é a igreja, então, 1700 a 1800, a ênfase, né? Houve esse Pentecostes, houve esse mover de Deus na face da terra. O povo cheio do Espírito Santo se levanta a partir da igreja de Sardes, né? Houve protestantismo, então ajustaram a doutrina e depois então o movimento de unção, o movimento pentecostal, um movimento de glória, de presença de Deus, ok? E então, muitas pessoas foram evangelizadas, hoje o evangelho, aqui no sul do Brasil, aqui no Brasil mesmo, o Brasil já tem sido evangelizado, a Latinoamérica também, você percebe Estados Unidos, né? A Europa foi evangelizada, porque começou lá o mover, hoje já tem se perdido muito, né? Por quê? Porque caiu num grande problema. Aqui agora, essa igreja modelo que é Filadélfia, ela ajustou então o coração, mas aconteceu algo. A partir da igreja de Filadélfia, surge a outra igreja, a sétima igreja, que é o que? A igreja de Laodiceia. Olha só, a igreja em Tiatira era a igreja, que atira era a igreja do clero, né? Lembra? Dos dominadores do povo, da igreja prostituída, que o glorioso não era mais determinante, a sua palavra não era mais determinante naquele ambiente. Pois bem, e os dominadores do povo, era o clero, tá? Era a classe sacerdotal. Ainda hoje assim, né? Você vê grandes instituições, tem lá os poderosos, eles detêm o saber, o conhecimento e tratam as pessoas como se as pessoas não tivessem o Espírito Santo, quando as pessoas não tivessem o sacerdócio universal. Eles são os mediadores entre Deus e o povo, né? Então, eu estabeleci esse clero. Isso era um problema. Aí, a igreja de Filadélfia é uma igreja muito simples, porque não tem uma liderança personalista, não tem um clero, não tem pompa. A igreja de Filadélfia é a igreja dos irmãos. A igreja de Filadélfia é uma igreja dos irmãos. Então hoje, por exemplo, irmãos, a gente fala o tempo inteiro aqui, irmão, Deus fala com você, Deus tem um chamado na sua vida, é você que prega o evangelho, a autoridade do Espírito Santo foi dada a você. Ou seja, nós estamos imprimindo o sacerdócio universal de todo crente. Nós estamos revelando isso pela palavra de Deus. Deus fala com você, por meio do corpo de Cristo. Você tem discernimento, tem o Espírito Santo. Pois bem, a igreja de Filadélfia, então, é a igreja dos irmãos. Ok? Não é de alguém poderoso, não é um papa, não é um pastor poderoso que só ele tem um dom, que só ele, Deus fala só com ele. Não, é a igreja dos irmãos. Só que acontece um problema. Essa igreja, a igreja que sai de Filadélfia é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é quando a igreja dos irmãos, ela se tornou então, ela caiu na democracia. Uma vez que todo mundo, Deus fala com todo mundo, essa igreja caiu no erro de achar que todo mundo é igual. Caiu na familiaridade. Laodiceia, ela sai da igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma igreja dos irmãos, só que uma igreja apaixonada. Só que a Laodiceia, ela agora se tornou uma igreja democrática. Então, não busca-se mais um discernimento espiritual em que Cristo é o centro. Não. Se tornou a igreja agora que todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um palpite. E esse palpite, essa opinião, ela vale mais do que a percepção da orientação do Espírito Santo para essa igreja. Portanto, se tornou a igreja da democracia. Pastor, mas democracia sempre foi bom, não foi? Não é o melhor modelo de governo na Terra, a democracia? Estimamos que seja o melhor modelo na Terra. Portanto, uma igreja democrática, por exemplo, eu acho que tem que ter democracia, pastor. A igreja, Sim. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa. É verdade, pode ter liberdade de falar o que pensa. Sim, e daí, por exemplo, a gente vai definir alguma coisa, a gente tem que, talvez, cada um fala o que pensa e a gente toma uma decisão. Eu disse, mas não funciona assim, é a igreja do glorioso. Mas por que não?
Porque eu acho que a gente tem que ter espaço para falar. Claro que tem que ter espaço para falar. Mas, sobretudo, quem fala nessa igreja e quem diz o amém é o glorioso. Tá vendo? Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o amém. O que é o amém? É a última palavra. Ou seja, uma igreja, ela pode ter muitas opiniões, mas quem dá o amém, quem tem a última palavra é o glorioso. A igreja não é a igreja da democracia, é da teocracia. Teo é Deus, é o governo de Deus. Quem governa a igreja é o Senhor. Por isso que, imagine, irmãos, o seguinte, nós vamos pintar o prédio da igreja, e aí nós vamos perguntar, já que é a igreja da democracia, que todo mundo tem espaço para falar, e tem mesmo. Só que quem dá orientação é o Espírito Santo. É ele que é o amém. Não é o que a gente acha. Imagina o seguinte, nós vamos pintar o prédio e cada um vai dizer uma cor. E nós vamos democratizar esse prédio. E cada um, então, você define uma cor. Você diz azul, outro diz amarelo, outro diz verde, outro diz roxo, outro diz lilás, outro diz marrom. Ou seja, já que é democrático, nós vamos fazer esse prédio, vamos pintar da cor de todo mundo para agradar todo mundo. Vai virar o quê? Uma Disney. Você percebe? Porque é democracia. Então, o grande problema é quando as nossas relações, a gente cai no natural. O grande problema de Laodiceia é que não percebe mais a presença do Espírito Santo e caiu no comum. O problema de Tiatira é porque tinha um clero que só os poderosos falavam. Mas Laodiceia cai no outro extremo. O que é? É que, porque todo mundo pode falar, eles acham que todo mundo é igual. Irmãos, todos nós somos iguais diante do amor de Deus. Mas, diante do nosso amor para com Deus, nem todo mundo é igual. Tem os mais maduros, tem os mais imaturos. Quer ver? Vamos aplicar para sua casa. A sua casa tem democracia aí na sua casa? Ou é tirania? Você considera a sua casa democrática ou tirana? Alguém escreve alguma coisa aí. Vamos lá. Na sua casa, você é um pai de família, você é uma mãe, seus filhos não podem falar nada ou de vez em quando pode falar? Eles podem, pai, eu gostaria de ir em tal lugar. Eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de fazer isso. Na tua casa, é tirano ou Helena? Não deixa tuas filhas pedir nada? Ou é democrático? Ou você percebe, você releva? Sua esposa não pode falar nada ou ela pode falar? Amor, eu gostaria que fosse sim. As filhas podem falar. Vamos lá. Pastor, elas podem falar, né? A gente pensa assim, eu pensava muito na democracia. Sim. Só que normalmente quem decide ou posiciona sou eu, aí acaba sendo, muitas das vezes, sendo tirano sobre isso. Não, mas aí, vamos lá, aí não é tirania. Vamos lá, olha só. Não é porque tem um rumo. Então, por exemplo, quem é que governa a igreja hoje? É o glorioso, é Cristo. Mas não é tirano. Nós não estamos debaixo de uma tirania, porque o glorioso não é tirano. Mas também, nós não caímos no erro de achar que a nossa opinião vale igual à opinião dele. Você percebe? Então, isso é sabedoria. Uma casa, para não cair no problema de Laodiceia, qual é? É que o problema de Laodiceia é como se as meninas, a voz dela, a palavra dela, o que elas acham, tem o mesmo peso que o pai. É todo mundo ser igual. Então, por exemplo, imagina o seguinte, vão definir o que vão comer, o mês inteiro. E aí, o Heleno diz o seguinte, então já é o seguinte, todo mundo, essa família, nós somos muito democráticos aqui. É, pai? É. Então tá, o que nós vamos comer esse mês? Aí, o Heleno vai dizer, olha, eu quero legumes, verduras, e quero proteínas, e um pouco de carboidrato, é isso que nós vamos comer aqui esse mês, ok? Então é feijão, arroz, nós vamos aipim, moranga, saladas, né? E tomate, alface, rúcula, ok. Porque percebe qual é a dieta dessa casa, a importância dos nutrientes, tá bom. Bom, o Heleno é alguém que tem uma percepção mais madura, conhece mais a vida, é o pai, é aquele que também provê. Muito bem. Aí pergunta para Fábio, diz, eu tô contigo. Tô contigo, amor. Eu também acho que a Fábio, sendo uma mulher muito submissa, é alguém que diz, concordo contigo e tamo junto.
Né? Também percebo. Mas aí chega nas meninas. Aí pergunta para as neguinhas, para Lelê, e para as pequenas, e ela diz assim, não, mas nós não gostamos disso, nós gostamos de traquinas, nós gostamos de iogurte, nós queremos também sucrilhos, e nós queremos babalu, babalu é do meu tempo, babalu, nós queremos Kinder Ovo também, a gente acha que os recursos dessa casa é isso que nós queremos chocolate, nós queremos Mirabel, nós queremos os chamito, só porcaria. Nós queremos salgadinho, nós queremos Doritos o mês inteiro. Você percebe? O senhor falou, e assim, ó, é muito fato isso, porque nós fomos fazer compras ontem. A percepção nossa da comida, o alimento que a gente precisa comer, a gente já vai buscar. Aí vem o ponto delas. Elas se preocupam. O todinho tá na geladeira. O iogurte delas. E aí elas viram lá na prateleira os sucrilhos. Os sucrilhos. Eu amo os sucrilhos. Não, pai, não sei. E aí, eu te amo, vem abraço, porque é só o que elas querem. É bem isso. Tá vendo? Aí imagina o seguinte, vamos lá. Vamos lá. É uma família democrática. Nossa, que lindo, né? Nossa, o Heleno é um baita pai. Olha que paizão. Ele deixa as gurias escolher o que elas querem. Pois é, mas agora decidiu-se que vai ser feita uma votação dentro dessa casa para ver o que vão comprar pelo mês. E aí tem as neguinhas, as menores, e tem a Helena também. E a Helena, ela olhou para as neguinhas, ela olhou para as pequenas e disse, verdade, eu estou no meio termo, né? Mas eu acho que elas têm razão, coitadinhas. Olha só, elas querem isso, eu estou com elas. Ela dá razão para as pequenas. E agora, a comida da família é iogurte, sucrilhos, todinho, traquinas, fandangos, a linha da Elma Chips e chocolate. Mês inteiro. O que você acha que vai acontecer com essa família ao longo dos anos? Essa família está perdida. E outra coisa, quem vai destinar o dinheiro dessa casa são as gurias, porque elas votaram, né? Elas votaram. Então, quem vai comer, o que vai decidir, o que vai investir? Elas disseram, olha, mas tá caindo o telhado, nós queremos fazer uma reforma. Não, mas as gurias querem comprar uma Barbie nova e o skate. Elas querem comprar delas. Entendeu? Ou seja, o que você acha que vai acontecer? Mas alguém olha de longe e diz, não, mas é uma igreja, é uma família muito democrática. Só que aí perde a família, porque tem muitos imaturos. Portanto, a igreja de Laodiceia caiu nesse problema, porque achou que todo mundo era igual, que todo mundo tem o mesmo peso de fala. E não é assim. Nossa, mas quer dizer que a gente não pode falar? Pode. Você acha que até o Ben-Hur grita lá em casa? Lá na minha casa, até o Ben-Hur tem voz. E olha que a voz dele está valendo grandes coisas nesse tempo. Mas não vai valer por muito tempo, não. Ele ainda é muito imaturinho. E nós ouvimos assim, ainda a gente faz as vontades dele só porque ele é muito imaturo. Mas não é ele está definindo hoje a comida dele, que às vezes a gente dá uns feijão e ele não quer comer. Mas ele está com o mamazinho dele, está aceitando. Por enquanto é isso. Mas logo, quem define o que ele vai comer, o que esse guri vai vestir, onde é que ele vai ir, com quem que ele vai relacionar, somos nós. Nossa, mas vocês são tirando, por que não deixa ele fazer o que ele quer? Não. Aqui não é democracia, é teocracia. Existe um governo. Você está vendo? A igreja não é democracia, é teocracia, é o governo dele. Quem diz como vai ser é ele, quem define é ele. Cristo é a sua palavra, não é o que eu acho. A igreja não é as relações, não é o que eu acho. Mas eu acho que devia ser assim. Eu acho que o GC deveria ser tal horário. Eu acho que deveria ser outro jeito. Eu acho que o culto deveria ser outro jeito. Eu acho. A igreja do eu acho não é essa. A igreja do eu acho é Laodiceia. Laodiceia é a igreja do eu acho. A igreja que cada um faz do jeito que quer. Ele vai do jeito que quer, ele vai a hora que quer. Quando tem jejum, ele vê se ele quer jejuar. É porque a igreja do eu acho que eu vou, se tá junto, ele acha que colabora, ele acha. É quando ele quer. É a igreja da democracia. Cada um tem um jeito, cada um tem uma opinião e faz o que cada um tem um voto e acha que todo mundo é igual. A igreja do eu acho, a igreja de Laodiceia. E olha o que ele fala para a igreja em que tornou a relação superior à palavra.
que todo mundo é igual. Não, irmãos, não é assim que funciona. É teocracia. Não só Jesus, mas submissos ao governo do Cristo, é verdade. Olha o que ele diz, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém. Por que ele se revela como o amém? Porque essa igreja é cheia de opinião. A igreja de Laodiceia, sai de Filadélfia, é a igreja que cada um está fazendo do jeito que acha. E aí o glorioso se revela. Quem está se revelando é aquele que tem a última palavra. Irmão, na nossa vida, a gente pode achar um monte de coisa, mas quem tem a última palavra é o Senhor Jesus. A igreja, nós como igreja, irmãos, nós nos submetemos, temos um conselho apostólico, nós temos um presbitério, temos irmãos maduros, gente na fé, que não deixa a casa virar uma bagunça porque todo mundo quer. Tem igreja, irmão, que é igreja, que os irmãos, eles fazem votação para... Eles removem o pastor. É eles que removem o pastor. No momento que a igreja está achando que o pastor não está legal, a igreja vai lá e remove o pastor. É assim. E eles votam, fazem votação. No momento que alguém estiver confrontando, pois é, o povo de Israel fazia isso também. Eles matavam os profetas que confrontavam eles. Você imagina? Você percebe? Ou seja, no momento que o pai passou a vara no filho, para corrigir, o filho demite o pai, diz, a partir de hoje, últimos acontecimentos aqui, nós estamos te demitindo. Então, nós vamos arrumar outro pai para nós da família. O que você acha? Nós não gostamos desse. Vai ter outro governo aqui. Você percebe? Então, a igreja aqui caiu num problema, que não se discernia mais o quê? O glorioso não é mais o centro. A palavra dele não é a última palavra. E ele se revela. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Amém? A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, Laodiceia, que não é frio nem quente. Meu Deus. Crente tipo Laodiceia, cristão tipo Laodiceia, ele não é coisa nenhuma. Ele é chuchu sem sal. Ele não tem gosto, sabe gosto de nada com coisa nenhuma? É assim. Ele é água morna. Ele não é frio nem quente, ele não é nem espiritual, ele não faz tanta bagunça para dizer que ele é um crente frio, bagunceiro, ímpio, mas ele também não é quente, não é apaixonado por Jesus. E esse o glorioso, ele fala duramente aqui. Assim porque tu és morno. Ele diz, quem dera, irmão, quem dera fosse frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente. Que crente morno, o glorioso diz o seguinte, eu tô a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, que eu e você sejamos achados cristãos, cheios do Espírito Santo, crente quente, o coração aquecido, cheio do Espírito Santo. Porque crente morno é o glorioso que está dizendo. Ele que está a ponto de vomitar. Irmão, o sujo suje-se mais ainda. Crente frio fica gelado, então. Sabe que não é. Mas essa coisa de meio aqui, meio ali, que é e que não é, a pessoa, sabe, ela vai, mas não, nem celebra. Ela só vai de corpo presente, mas a mente não está ali. O coração não está ali. Ela deseja outra coisa. É morno. É um pouco de Deus e um pouco dele mesmo, um pouco das suas ambições. Não é nem um lado nem um outro. É morno. O glorioso está dizendo, porque és morno. Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes, só que o crente Laodiceia, porque ele tem a doutrina, ele acha que é grandes coisas. Ele diz, não, eu sou rico e abastado, eu não preciso de mais nada. E nem sabes tu que tu é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus do céu. O glorioso bate forte. Ele bate mais do que Sardes e Tiatira. O glorioso bate forte em crente morno, em cristão Laodiceia, da democracia. Ele não concorda com a palavra. Ele não concorda. Lá no GC, o que um disse, o que o outro falou, os irmãos deram uma direção e dizem, eu não concordo com isso aí. Ele é crente que ele que quer concordar e que não quer concordar, com base no que ele acha. Porque ele acha que ele é rico e abastado, ele acha que ele tem o Espírito Santo, ele acha que Deus fala com ele, ele acha um monte de coisa. Ele acha que ele é aprovado por Deus, ele acha que a opinião dele está certa, sozinho, ele não anda em conselho, ele anda de forma individual, ele não discerne o Espírito Santo, ele anda pelo natural, é alguém natural. Ele não é cheio do Espírito Santo, ele não discerne coisas espirituais, mas ele acha que ele tem, ele acha que ele carrega, ele acha que Deus fala com ele. E outra, ele fala ainda,
Ele acha que é rico e que é abastado. Ele diz assim, Deus falou comigo. Falou coisa nenhuma. Tem um monte de gente, eu orei, orou coisa nenhuma. Tem um monte de gente. Aí eu orei, Deus, o Espírito Santo falou para mim que acabou o meu tempo aqui. É nada, é só porque foi confrontado que quer virar as costas aí. Você percebe? Porque não gosta de confronto, porque não gosta de ser alguém corrigindo ele para ser crente, para ser quente, para ser apaixonado, para ser cheio do Espírito Santo. A pessoa, ela é cheia do eu acho. É morno. E o glorioso diz, tu acha que tu é rico e que tu é abastado, tu tem todas as coisas, mas na verdade tu é miserável, pobre, cego e nu. Tu é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças. Sabe o que é ouro? Ouro aponta para a glória. E ouro deve ser comprado. Glória, irmãos, o Espírito Santo você recebeu, mas a glória, a unção, precisa ser comprada. O Espírito Santo você recebeu pela graça. Mas a glória, a unção sobre a sua vida precisa ser comprada. E você compra a unção. Em oração, em jejum, estando junto. No partir do pão de casa em casa, nas orações, na perseverança. Assim você compra a unção. Porque vai reinar com ele, vai subir, vai ser arrebatado aqueles que carregam óleo. Aqueles que carregam unção nas suas lamparinas. Portanto, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, vestes brancas. O que são vestes brancas? Atos de justiça, vestes, vestidos, são atos de justiça. Tem que ter obras, tem que ter obra. Gente que só vai de corpo presente, não evangeliza ninguém, não leva ninguém no GC, não leva ninguém no encontro, a pessoa não serve, a pessoa sempre está com a agenda cheia, mas nunca serve, não gera ninguém. Outra coisa, gente perto dela, ninguém se converte. É capaz de sair da igreja, da vida da igreja, só vira frio, mas ninguém se converte. Por quê? Porque a pessoa não é cheia do Espírito Santo. Agora tem aqueles outros que eles são cheios do Espírito Santo, todo mundo está perto dele, vira mais espiritual. A pessoa anda com ele, se tornou mais espiritual, começa a desejar coisas do Senhor, começa a ser cheio do Espírito Santo, começa a desejar coisas do céu, ele está lendo um livro, está lendo Bíblia, ele está buscando mais o Senhor, ele se torna mais apaixonado pelo Senhor. Por quê? Porque é crente Filadélfia, é crente cheio do Espírito Santo. Mas tem aqueles que são crentes Laodiceia. Quem está perto dele, ainda que morno, ele fica frio. Ele perde, ele só fala de coisa da terra, só fala de coisa dessa terra. Você chega nas rodinhas, nas conversas dele, ele está falando sobre empreendimento, ele está falando sobre futebol, está falando sobre paixões do mundo, tudo ele fala, está falando sobre a roupa, está falando sobre está falando sobre o cabelo, está falando sobre as unhas, sobre a sobrancelha, tudo fala, mas não fala a respeito das vestes de justiça, não está falando a respeito da glória de Deus, não é sobre virtude, não é sobre submissão, sobre glória, não. Fala tudo que é natural, mas acha que é rico e abastado. Esse é o cristão Filadélfia, esse é o cristão Laodiceia. E o glorioso diz, quem dera tu fosse frio ou fosse quente, mas tu é morno. E tu acha que tu é rico e abastado. Eu vou te dar um conselho. Compra ouro refinado pelo fogo e vestes brancas. Atos de justiça. Começa a servir alguma coisa. Lidera alguma coisa. Gera umas crianças para a glória de Deus. Se torna alguém que tem um propósito dentro dessa casa. Faz que esses filhos sejam cheios do Espírito Santo. Que você se torne um sacerdote dentro desse lar. Dá destino profético para esses filhos. Torne alguém uma mulher virtuosa agora que vai encher de glória a sua casa, de unção e de presença de Deus. Vestes brancas, a fim de que não se manifeste a vergonha da sua nudez. Que é horrível ver para um cristão e lá na frente você percebe que ele é nu, ele não tem nada. Não tem nada. Não tem glória, a família não tem glória, a família não tem unção, não tem honra, o casamento não tem, a família não tem. Por quê? Porque só tinha aparência de quem vive. Mas você chega perto, não dá para parar perto dos filhos, porque os filhos derrubam a mesa, derrubam a casa. Não dá para você fazer uma conversa que o gurizinho tá tocando a motoquinha na sua cabeça. Não dá, você não consegue ter uma conversa sensata. Não dá para visitar a casa porque faz o que quer. Na adolescência, os filhos se desvirtuam, ninguém honra ninguém, é uma devastação total. Por quê? Porque nunca foram inspirados por um crente de Filadélfia dentro de casa. Era o crente mais ou menos.
Ele ensina, a pessoa ensina o crente Laodiceia, ensina o filho a outras paixões, não a paixão pelo Senhor. É morno. Você percebe? E aí, o que ele diz? Aconselho-te de mim. Compre ouro, compre glória, unção, realidade, palavra, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Para que quando olhe um pouquinho mais à frente, não perceba na vida da pessoa que a pessoa não tem nada, não carregou nada. E colírio para ungires os olhos. Ou seja, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eu acho lindo isso, né? Porque o glorioso é um pai repreendendo o filho. Nossa, pastor, mas olha só, tá sendo duro, né? É, o glorioso tá sendo bem duro aqui. Só que ele tá dizendo o seguinte: eu repreendo e disciplino quem eu não gosto? Quem eu tenho ódio? Quem eu tenho pavor? Não. Ele tá dizendo o seguinte: eu repreendo e disciplino quem eu amo. Portanto, irmão, se você é disciplinado, se você é corrigido pela palavra de Deus, é porque você é muito amado. Aleluia. Bem-aventurado é você que recebeu disciplina. Bem-aventurado é você que recebeu disciplina de um pai, disciplina de uma mãe. Bem-aventurado você que está no corpo de Cristo, que pessoas como pais e mães, como jovens, como maduros na fé, repreendem e disciplinam você, porque é um Deus zeloso, que ama a sua vida, que orienta a sua vida para que você não se torne Laodiceia. Que não tá, nem tá. Não é nem de Deus, nem do diabo. Você não está nem mais perto do inferno, nem tão no céu. Você está no meio termo. É mais ou menos. Não é tanto, não está tanto no mundo, mas também não está tanto em Deus. É mais ou menos. Precisa ser disciplinado. E ele está dizendo: se pois zeloso e arrepende, mude a mentalidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Espera aí. Eis que estou à porta e bato. Irmão, quando você está em casa e você está dentro de casa e você ouve alguém batendo, essa pessoa que está batendo normalmente está dentro de casa ou está do lado de fora? Está do lado de fora. Portanto, o glorioso está dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Sabe uma coisa? Para crente tipo Laodiceia, que acha que carrega a presença de Deus, sabe o que está dizendo? Eu estou do lado de fora. Eu não estou nessa vida, não estou nessa casa, não. Mas tem aparência, acha que tem tudo. É o cristão que acha que tem tudo. Mas ele está dizendo: eu estou do lado de fora. Existem igrejas hoje que são igrejas Laodiceia, porque as 4 últimas igrejas estarão aqui por ocasião da volta de Cristo Jesus. Então tem a igreja de Tiatira, que você já sabe qual é, a igreja de Sardes, que organizou, ajustou o fundamento, a ortodoxia, os fundamentos estão organizados, tudo certo, ok, mas não é apaixonado. Mas tem o cristão Filadélfia, que é apaixonado, mas tem também o Laodiceia. E Laodiceia está dizendo, igreja tipo Laodiceia, que é da democracia. Não é mais o glorioso. Não é o glorioso que pode falar o que ele quer falar. Não, tem alguns assuntos que não pode ser falado. Não tem nem liberdade para ele falar. Se falar sobre casamento, realidade de um casamento, não pode falar que perde os membros. Se falar sobre o Espírito Santo, não pode falar que perde os membros. Não pode falar sobre submissão, que perde os membros. Não pode confrontar ninguém que perde os membros. Não é o glorioso que governa. Não é a sua palavra que é soberana. Não, é a Laodiceia, é o eu acho. E ele diz para a igreja, tipo Laodiceia: eu estou do lado de fora. Mas, eis que estou à porta e bato. Mas se alguém abrir essa porta, eu entrarei e terei comunhão com ele e ele comigo. Olha o que ele diz agora: ao vencedor. Quem vencer? Quem está falando é o amém. Aqueles a quem eu for o amém da vida deles. A igreja em que eu sou a palavra soberana e a última palavra, não é o eu acho, não é o que o clero falou, não, é o que a minha palavra estabelece, é que a minha vontade estabelece, não é negado a minha palavra. Pois bem, a quem vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia.
Foi assim que Deus falou comigo quando eu estava em transição para Rema. Ele estava à porta e batia, e que eu deveria abrir a porta e ele iria relacionar comigo. Aleluia, Fábio. Agora, deixar o glorioso entrar, uma mulher deixando o glorioso entrar, é colocando ela no lugar dela. Fica submissa, cheia do Espírito Santo. Ela que cria o ambiente da casa. Ela deixa, da boca dela sai agora a virtude. É isso mesmo, Fábio. Obrigado pela tua vulnerabilidade aqui. Mas sabe o que é? É quando a mulher se torna uma virtuosa. Por exemplo, o Cristo, ele se torna centro da vida dela. Portanto, não é mais ela o centro. Não é alguém que a vida pauta a partir dela. A partir da pessoa é o centro, né? Ninguém pode falar nada, ela se incomoda com tudo, né? A pessoa deixa de ser fofoqueira. Mulher cheia do Espírito Santo é assim, ela não é fofoqueira. Ela é sensata, ela é mulher virtuosa. Então não dá ouvido para um monte de gente, né? Aquela que fala muita coisa. Não, ela é respeitada, sabe? Estimada entre os irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, que o glorioso entra na vida dele, ele tem posicionamento dentro da sua casa, dentro do seu casamento. É ele que é o sacerdote. A sua mulher, ela está na posição de mulher. É ela que faz as coisas de mulher lá dentro. Eu sei que a gente está numa sociedade que está bem misturado, né? O negócio virou unissex. Parece que pontuar da maneira que Deus criou, parece que é machismo, é tudo. Tá vendo como tem humanismo? A igreja de Laodiceia é cheia de humanismo. Tá vendo? Crente de Laodiceia é cheio de humanismo. Não dá para falar a palavra de Deus que o crente de Laodiceia diz, nossa, mas isso aí é machismo. Tá vendo? Até eu falando isso aqui, é a palavra de Deus. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, é o homem na posição do homem, a mulher na posição da mulher. Ah, mas olha só de onde se viu, porque a coisa é diferente, porque agora é unissex. Tá vendo? É o humanismo, é Laodiceia. É o humanismo. Entrou na igreja. Não pode falar que Deus do céu que se falar dos cachorros dele. Deus do céu. Afinal de contas, o humanismo entrou e agora ele considera o que quiser como um filho, né? Tá vendo? Não dá para pregar o evangelho, porque é Laodiceia. Mas aqueles a quem o glorioso entrou, ele vai cear. E na mesa da comunhão, a mesa da relação, ele se torna o centro. O seu pão, a sua palavra é comida. O sangue da justiça é bebido. E agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Que eu e você sejamos encontrados, cristãos Filadélfia, apaixonados pela presença. E que o glorioso seja encontrado da mesa do nosso coração e que nós temos parte com ele. Amém? Ele é soberano. E que nós sejamos encontrados na posição, homens na posição de homem, mulher na posição de mulher. Tem um irmão que tem quase 5 cachorros, diz que ter criança é muito gasto, tá vendo? E tem crente que fala nisso e defende isso. Não é contra os bichinhos, é que, tá vendo, o humanismo vai cegando de tamanha forma, que não é o que a Bíblia diz. Ai, pastor, mas então qual é o fundamento teológico para dizer que um animal não vale tanto quanto as pessoas? Jesus falou, observe as aves do céu, não plantam nem colhem, contudo, não lhes falta o alimento. Se o pai não deixa faltar para as aves do céu, quanto mais a vocês que são filhos. Foi Jesus que falou. Portanto, você vale mais que o animal. Não é que o animal não vale, é que você vale muito mais. Não está na mesma linha de medida. Você percebe? Não. E crente Laodiceia é crente que o humanismo tomou conta. Ele fala a mesma coisa que o mundo. Entendeu? Não discerne, politicamente não discerne. A pessoa é cristã, mas está defendendo o aborto. É uma questão de saúde pública. Irmão, você percebe a cegueira? É crente Laodiceia. É morno. Ele está aqui, ele é de Deus, ele tem a Bíblia, a palavra de Deus, mas não. Ele também comunga com muita coisa do mundo. É misturado. Ele também cortou relações com um amigo porque o amigo dele enxotou o cachorro dele. Dá para ver o nível. Também disse que quanto mais longe do ser humano, melhor. Tá vendo? É só alguém que é machucado. Mas você vai ver, vai se intitular um cristão. Você percebe? Só que é isso que o glorioso está dizendo. Eu estou do lado de fora. Eu quero entrar. E se eu entrar, eu vou estabelecer a mesa da comunhão. Aí quando Cristo entra na nossa vida, quando a gente amava bicho,
A gente amava bicho. Por favor, não é que você não vai amar seus cachorrinhos. Por favor, entrei numa treta aqui que ame, cuide, mas saiba discernir que Jesus morreu por pessoas. Pregue o evangelho e ame pessoas. Você percebe isso? Ame o que Jesus ama. Isso é ser espiritual. Ame os bichinhos, cuide dos bichinhos. Nunca maltrate um bichinho, ok? Mas ame pessoas. Que aí você sejamos encontrados cristãos cheios do Espírito Santo, discernimento, vocação, chamado, aqueles que pregam o evangelho e são como uma noiva apaixonada. Jesus, obrigado, Deus, pela revelação até aqui, as 7 igrejas. Sobretudo, Deus, guarda o nosso coração para que sejamos encontrados cristãos apaixonados. Livra-nos, ó Deus, de sermos aqueles que caem no humanismo, nesse entendimento natural de como as coisas espirituais devem proceder. Livra, ó Deus, de achar que a igreja deve ser o lugar que a gente dita as regras e que é do nosso jeito. E quando a gente não gostar, a gente vai para outra. Ou para outra, até a gente fazer a igreja do nosso jeito, como se a tua palavra tivesse se submeter à nossa vontade. Afinal de contas, a nossa palavra e a tua palavra têm o mesmo peso. Livra-nos, ó Deus, de cair nesse engano. Não queremos ser achados, encontrados aqui, Laodiceia, por ocasião da tua volta. Porque Laodiceia não sobe. Laodiceia não é arrebatado, não. Tanto é que o Senhor está do lado de fora dessa igreja. Mas nós queremos ser achados vencedores. Aqueles, ó Deus, em que o Senhor é o amém. Quero declarar que na nossa vida o Senhor tem a última palavra. Nosso coração até pode fazer projeto, mas a palavra final, quem tem o plano é o Senhor, e nós nos submetemos. Nós dizemos sim, nós dizemos amém para aquilo que o Senhor diz sim. Ah, Jesus, nós nos submetemos à tua vontade. Carregue-nos, ó Deus, pela tua palavra, e queremos ser achados, ó Deus, cristãos que são cheios de unção, cheios de óleo. Olhos que veem, vestes de justiça, atos de justiça. Queremos reinar com o Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua revelação, por ter aberto os nossos olhos e ter nos enchido do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Concluímos aqui as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. E amanhã a gente volta para o ciclo normal da leitura da palavra. Acredito eu. Amém. Mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. Amém. E vai nos transformando. Amém. Amém. Você será achado vencedor. Jesus está voltando e vai subir quem é crente em Filadélfia. Amém. Guarda a palavra, não negue o nome, seja cheio do Espírito Santo. É isso que você está fazendo aqui. Você está perseverando na palavra, na comunhão, nas orações. Você será achado vencedor. Pregue o evangelho. Semana que vem nós temos batismo. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Isso que você estava fazendo ontem à noite, os irmãos essa semana reunindo, pregando o evangelho, abrindo mão do seu tempo para ofertando a sua vida, como Cristo ofertou a sua, você ofertando em favor do outro. Querido, vai ter recompensa, galardão, você tem se tornado uma tradução de quem Jesus é. E aqueles que estão perto à sua volta serão alcançados por esse amor. Bem-aventurado, você é bem-aventurado, você é um crente cheio do Espírito Santo. E nosso meio não tem morno. Tem homens e mulheres posicionados cheios do seu Espírito. Amém? Grato pela sua vida, grato pela sua constância aqui. Amanhã voltamos. Devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Amém? Estamos concluindo, falta pouquinho para concluir. A leitura do livro de Apocalipse, a leitura da Bíblia como um todo, né? Estamos finalizando, mas a boa obra que ele começou em nós também ele há de concluir. Amém? Graça e paz, boa tarde para você. Abraço, Helena, abraço, queridos, grato por aqueles que estiveram aqui em Osório, na cerimônia aqui de homenagem à irmã Exilda, à avó Exilda. Foi tão lindo, tão marcante, tão precioso, né? E tão honroso, né? Foi honroso agora a parte da manhã também, lindo, precioso. Ontem à noite também, durante o dia, muitas pessoas visitando, né? Foi muito honroso. Grato por você
que conseguiu se deslocar até aqui, você que não conseguiu, está aqui grato pela mensagem de carinho, ok? Não se sinta acusado por isso, mas sempre a presença, é, a presença ela honra, mas também nós não carregamos a obrigatoriedade, né? Sempre sinta-se livre, ok? Quero que você sempre carregue isso. Você não é obrigado a nada. Nós não somos parente que é obrigado. Agora, quando alguém obriga alguma coisa, revela o coração daquele que obriga. Mas quando há liberdade, revela o coração daquele que não tem obrigação. Ok? Assim é a nossa vida, andemos dessa forma. Ok? Então, sempre carregue isso para sua vida, mas não torne nada obrigatório. Né? Não nos movemos por isso. Entendo que muitas pessoas moram extremamente longe, outros com muitas outras dificuldades. Só que assim, se Jesus diz que tem alguma coisa, ou melhor, a palavra de Deus diz que às vezes há mais virtude num velório do que no aniversário. Então, assim, se fosse para escolher, que vá num velório. Eu acho que cada um tinha que arrumar uns 2 velórios por mês para dar uma frequentada, para dar uma pensada na vida. É verdade. A palavra de Deus está dizendo isso. A gente gosta de arrumar uns aniversários, né? Mas imagina, se às vezes chá de fralda. Irmão, chá de fralda não vale mais que isso, não. Olha que loucura é isso. Mas nosso. Tá vendo como a nossa classificação de prioridade é invertida da maneira do mundo? Na maneira do mundo é chá de fralda, chá de não sei das quantas, chá de não sei das quantas. Ah, mas a palavra de Deus diz que é velório. Que há mais ensino no velório que no chá de fralda, no aniversário. Você tá percebendo? Então tem coisas que daí se a gente vai valer alguma coisa, vai fazer valer a nossa presença, faça valer num velório. Ok? Agora, nunca por obrigação. Nunca por obrigação. Tanto é que Jesus fala para um dos que estavam seguindo ele, diz o seguinte: ó, eu queria enterrar meu pai. Ele diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ok, é porque o coração dele estava preso naquilo. E aí Jesus estava mostrando para ele que para ser discípulo dele precisa negar até mesmo pai e mãe. Não pode colocar em primazia, em primeiro lugar, a não ser ele. Ok? Fica aqui os ensinos, ok? Nós gratos, nossa gratidão àqueles que conseguiram se deslocar e aqueles também que de forma carinhosa mandaram mensagens, ok? Ao pastor Eduardo, a mim também. Muito obrigado pelo seu carinho, amo a sua vida. Graças e paz mais uma vez. Amém. Obrigado, queridos. Tchau, tchau.